Oi, gente, tudo bom? Eu volto aqui novamente, né, para falar sobre uma pauta super importante que desse mês de março de 2026, eu estou falando em 22 de março de 2026, às 4h13 da tarde, né, porque muita coisa pode mudar para quem está assistindo esse vídeo. Então, esse mês, né, a deputada Érica Hilton, né, uma transexual, ela foi eleita como presidente da Comissão das Mulheres e houve uma grande manifestação das pessoas que elas não concordam que uma transexual represente as mulheres. E vamos ver o que a deputada Érica Hilton ela defende, né? Porque como espírita, você tem que se importar com o que a pessoa é, né? E não com como ela está nesse momento, nessa vida, sendo mulher ou homem. O que importa é a essência, né? É o que o espiritismo prega. E aí depois eu vou falar sobre essa parte. Primeiro vamos ver o que ela defende. Érica Hilton é uma deputada federal pelo PSOL, de São Paulo, e recém-eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara, março de 2026. Baseia sua trajetória política em pautas progressistas, defesa de minorias e de direitos humanos. Ela defende a representatividade de direitos trans, das pessoas transexuais, inclusão no mercado de trabalho desses travestis e transexuais, a defesa dos direitos das mulheres, né, foca na união contra a violência política de gênero e na garantia dos direitos das mulheres, combate à fome e desigualdade, legitimidade da identidade. O que é isso? Érica argumenta que críticas políticas não podem envolver a ridicularização ou a negação de sua identidade, combatendo o preconceito. Atuação parlamentar além das pautas identitárias. Então, é isso o que a Érica defende. Cabe lembrar, né, que sempre a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, né, a maior parte das vezes foi presidida por um homem. Tudo bem ser presidida por um homem não vai... ele vai te defender os seus interesses. Aí, por que estão criticando agora a Érica Hilton, que ela nasceu homem, mas ela se identifica como gênero da mulher, e aí estão criticando que ela não é uma mulher de fato, ela não nasceu mulher, então ela não tem a habilidade necessária para representar a mulher. Mas historicamente foram os homens que nos defendiam, digamos assim. E a gente vê, né, que normalmente eles defendem o interesse deles até hoje. Nós estamos vendo o caso aí da criminalização da misoginia, né, que está tendo vários entraves, né? Então, assim, na maior parte nós fomos representados pelos homens e está tudo bem pela sociedade patriarcal a mulher ser defendida pelos homens, porque sempre foi assim. Agora, uma transexual, aí dá problema, né? Que é o problema da transfobia. Então, eu vou mostrar aqui o que a Carla Zambelli, uma mulher, nascida mulher e continua mulher, o que ela votou contra, né? Vamos ver aqui. Ela é da extrema direita e ela defende os interesses, né, do Bolsonaro. Ela foi presa, né, está na Itália, cumprindo pena, né? E porque ela tentou contra o Estado brasileiro. E ela defende a porte de armas, essas coisas da extrema direita. Vamos ver aqui. Apareceu? Apareceu. O que a Carla Zambelli votou? A Carla Zambelli votou em 2022 a favor do veto de Jair Bolsonaro, que impedia a distribuição gratuita de absorventes íntimos para estudantes de baixa renda, mulheres em situação de rua e presidiárias. A medida visava combater a pobreza menstrual, mas o voto da parlamentar foi alinhado ao governo na época. Então, ela defende os direitos da mulher, ela sendo mulher não defende. Então, não quer dizer que a pessoa nasça mulher que vai defender os interesses da mulher, né? E assim, porque na Bíblia diz que mulher tem que ser mulher e homem tem que ser homem, né? Não pode haver essa troca aí. Mas na Bíblia nós também temos uma cobra falante, né? E você acredita nisso, que existe uma cobra falante?
que Abraão, se não me engano, viveu 400 anos, e isso pode, biologicamente, né, porque falam que uma transexual, na Bíblia, não está escrito isso, né, porque não pode, biologicamente. Mas na Bíblia também está escrito que as pessoas podiam durar 200 anos, a cobra falante, entre outras coisas, né? E assim, como o Espiritismo ele vê essa situação? Vamos ver aqui, parar o compartilhamento. Vamos relembrar o que o Espiritismo fala sobre o sexo do espírito. Já estava aí para vocês, tá? Então, segundo a doutrina espírita, os espíritos não têm sexo, da forma como entendemos, macho, fêmea, né? Eles vão se apresentar com a última reencarnação, né? Com o sexo da última reencarnação, com aquele gênero que ele mais se identifica no momento. Pois isso é uma característica do corpo físico para a reprodução. Eles são seres assexuados que reencarnam alternadamente como homens ou mulheres para evoluir, acumulando experiências em ambos os gêneros. Eu não posso ter sido um homem há 2 encarnações atrás. Eu posso ter vindo várias encarnações como mulher e nessa eu nasci como um homem. Então, eu vou ter muita lembrança de como eu era mulher, né? E aí pode ser que eu tenha essa vontade de voltar a ser uma mulher, né? E aí é que surge a transexualidade. O corpo e perispírito. A sexualidade física, eles aparecem no mundo espiritual. O perispírito, o corpo espiritual, pode assumir a aparência masculina ou feminina, mas não possui órgãos reprodutores, né? Então não deixa de ter importância se você é homem ou mulher. Reencarnação. O espírito alterna de sexo para aprender a desenvolver virtudes, não sendo o sexo uma condição permanente. Às vezes um homem muito bruto, né, muito grosseiro, muito machista, misógino, na outra reencarnação ele pode reencarnar como mulher e sofrer o que normalmente uma mulher sofre, né, desde tempos imemoriais, que é a opressão, né, dos homens. Hoje nós sofremos menos que nossas antepassadas, mas ainda assim nós temos muita opressão. Afeições. A união entre espíritos baseia-se na afinidade de sentimentos e amor, não no intercurso físico, né? Então, a união entre o espírito vai depender se você tem afinidades de sentimentos, né? E o amor com o outro, independente se ele é homem ou se é mulher, né? Evolução. À medida que o espírito evolui, as distinções de gênero tornam-se irrelevantes, atingindo um equilíbrio perfeito entre o masculino e o feminino, né? Isso, a referência principal é o Livro dos Espíritos, questão 200. Então, para os espíritos, tudo bem ter uma transexual na presidência da Comissão das Mulheres, representando as mulheres, porque o que importa para o espiritismo é o que ela defende, né? Se ela está defendendo pautas que contribuem para a proteção das mulheres, das crianças, dos transexuais, dos idosos, das pessoas em minoria, né? Eu assisti uma vez, eu trabalhei numa audiência pública relacionada ao público LGBTQIA+. Eu nunca tinha participado de nenhuma audiência assim, destinada a esse público, né? Que normalmente há muito preconceito, né? Então, na Câmara onde eu trabalho, não era algo comum fazer esse tipo de audiência. Aí, eu fiquei sabendo de vários casos, né? E é muito triste, na época da pandemia, vários transexuais, eles se vendiam por R$5, por R$15 para comprar um prato de comida. Porque, né, não tem emprego, né? É muito precário a situação de muitos ali. Tá em direto, tá ao vivo, né, gente? Porque eu falei agora, e agora tá 12. Ai, meu Deus, será que eu perdi tudo? Depois eu vejo isso. E aí, porque as pessoas rejeitam, né? Os pais não aceitam. E aí, quando ele se mostra transexual, muitos abandonam os filhos e eles vão para a rua, porque não tem ninguém, não tem escolaridade,
e a forma que ele consegue sobreviver é se prostituindo. Então é muito triste, e há vários casos de assassinato de transexuais que a polícia ela não investiga, não vai atrás por preconceito. Houve até uma nota do Ministério Público falando a respeito que a polícia tem que investigar os assassinatos, né, contra os transexuais. E daí teve uma lá transexual que falou que eu sei que a fulana foi assassinada, né, mas eu vou atrás dela, vou descobrir o paradeiro, né, de quem é o assassino, eu vou descobrir até o final. Sabe, eles são. É uma realidade paralela que a gente não tem noção do que eles sofrem, do que as pessoas passam. E, assim, essa pauta da Erika Hilton, né, que os transexuais no mercado de trabalho precisa ampliar para eles, porque eles são muito rejeitados, né, e eles vão para a rua, são expulsos, a família bate, às vezes mata, e assim, não tem suporte, né, então precisa realmente haver campanhas em relação a essa questão, né, e inseri-los na sociedade. E esse discurso, né, de uma transexual não me representa na Comissão das Mulheres, né, é um discurso transfóbico, né? A gente, como espírita, que nós acreditamos em reencarnação, que tanto faz ser homem ou mulher, o que importa é o que a pessoa defende. Se ela defende os outros de forma positiva, que vai fazer melhorar a sociedade e ter mais inclusão, é isso que importa. Agora eu vou ver o que aconteceu no meu vídeo, que eu fiquei falando aqui um tempão, e eu achei que estava gravando, então eu vou ver. Se der errado, eu faço outro vídeo. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.